Você vai assistir Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Reflete, móveis e decoração. Hoje nós vamos falar sobre um assunto sério. Nós vamos estar aqui conversando com um psicólogo que é o Rafael Gandolfo. Ele que é especialista em saúde mental e relacionamento. Nós vamos falar sobre um problema que vários de nós temos em casa. Vamos falar de dependência química, vamos falar de relacionamento. E às vezes a gente fica assim, né, doido para ouvir alguma coisa, porque a gente se perde. O que fazer? Toda a família adoece, não é isso? Para isso nós trouxemos aqui o Rafael, que é especialista nesse assunto. Então, fique aí, porque o Simplesmente com Heloísa Xavier já está no ar. Um assunto que chegou pra gente, que a gente tinha muito pedido de pessoas que gostariam de ouvir um psicólogo que falasse sobre saúde mental. E nós fomos procurar essa pessoa. Trouxemos aqui hoje para vocês o Rafael, ele que é psicólogo, especialista em saúde mental. E ele vem falar um pouquinho pra gente sobre as dificuldades, sobre como que nós podemos detectar isso, a ajuda para a família, porque fica todo mundo codependente, né? Então nós estamos aqui com o Rafael e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Rafael, primeiro eu queria te agradecer muito dessa disponibilidade que você teve de vir aqui. Prazer todo meu. Falar com a gente. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de quê? Só para o nosso telespectador entender. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de vida. Não tem como a gente apartar o tema vida da saúde mental. E, consequentemente, quando falamos em saúde mental, também falamos em saúde física. Ou seja, a saúde mental é um conjunto de fatores que vai garantir um bem-estar, dignidade, saúde e qualidade de vida para o sujeito. Falando de forma bem resumida, saúde mental seria isso. Ok. A psicologia nos leva assim, a muitos caminhos que a gente possa trabalhar o sujeito, mas não é fácil lidar com todos esses problemas. A família sofre muito e o sujeito principalmente, né? Sim. Quando a gente fala sobre tratamento psicológico e sofrimento psicológico e psicologia, não tem como a gente colocar exatidões nas coisas. Quando a gente fala sobre o sujeito, não é como 2 e 2 são 4. Cada pessoa tem as suas questões. Ele é único. Único, com questões que são bem particulares e similares. Cada pessoa é muito diferente da outra. O tratamento que eu ofereço a uma pessoa não é o mesmo que eu ofereço a outra. Então, cada pessoa sofre por uma questão diferente. Uhum. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente não pode dizer que o outro está se vitimizando. Isso que eu ia colocar um tema que eu acho ele fantástico. Porque nós achamos que o outro, nós que não conhecemos, a pessoa que não conhece esse tratamento, está se fazendo de vítima. Isso é muito comum. E muito perigoso. É perigoso, okay. Sim. Uhum. A gente sempre escuta das pessoas falando, eu apanhei a vida inteira quando era criança, eu sofri de tanto trabalhar na roça, por exemplo, e eu não tive problemas psicológicos. Não é por isso que você pode. Então, se eu não sofri, você também não deveria sofrer, porque eu passei por isso, então você também deveria passar. Então, essas comparações nunca são boas, porque cada pessoa tem uma estrutura de vida diferente de outra. E isso difere muito. O que eu observo muito nisso, Rafael, é a questão de irmãos.
Ah, se o seu irmão é assim na escola, por que você não é? Isso pode causar futuramente algo grave mental. Pode, principalmente quando são filhos que são criados pelo mesmo pai e a mesma mãe, né? Receberam educações iguais. Então, existe essa comparação de um irmão com o outro. Se existe um irmão dentro dessa família que sofre com depressão relacionada a fatores do passado e fatores da família, eles ficam se comparando. Ué, eu sou seu irmão e eu não sofri por isso, então você deveria parar desse mimimi, porque a gente não precisa ficar reclamando disso. Você tem casa, comida, roupa lavada, você tem carro, você tem saúde, então você não deveria estar reclamando disso. Então, essas comparações no cotidiano ou futuramente poderão causar sentimento de frustração, ansiedade, sentimento de impotência e depressão. Você disse futuramente, então se a gente fala em futuramente, a gente fala da importância da criação, da importância do lá atrás, porque tantos depoimentos que a gente ouve que falam, quando eu era criança, eu sofri isso quando eu era criança, eu passei por isso quando eu era criança. A gente traz isso tudo para o futuro? Sim, a gente traz e a gente leva isso para o futuro. Olha o que acontece. Os pais precisam ter muito tato e precisam ter muito cuidado com tudo o que acontece na primeira infância, que é do 0 até os 5 anos de idade. Essa fase de vida ela é determinante porque muitas pessoas ficarão marcadas por tudo que acontecer dentro desse período de 0 a 5 anos. Então, a gente precisa propor e oferecer aos nossos filhos uma condição digna de vida, encorajar os nossos filhos aos desafios da vida, permitir que eles explorem o ambiente, permitir com que eles sejam cada vez mais independentes. E assim se tornarão adolescentes, jovens e adultos mais corajosos e mais preparados para a vida. Eu acho que todo mundo queria ter um marido ou uma esposa psicóloga, sabia? Porque o psicólogo parece que é mais compreensivo. Olhar, a gente passa por muitas aprovações, por muitos problemas, mas o olhar é um pouco diferenciado. Bom, a minha esposa adora. Tá vendo? Olha só, gente, nós vamos para o próximo bloco. Nós temos assuntos fantásticos para tratar aqui com o Rafael. Então não saia daí, porque já já nós estaremos de volta. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Riflete, móveis e decoração.